Olá! Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, O Oitavo Hábito, de Stephen Covey. Nós vamos aprender mais sobre a era do profissional do conhecimento e saber como o oitavo hábito pode ser utilizado para transformar as nossas vidas, tá? E também o nosso local de trabalho. Grande parte dos trabalhadores enfrenta dificuldades dentro de sua empresa, pois, de acordo com o autor, esses são tratados como objetos, não como seres humanos. Para mudar isso, ele parte da noção de influência de um novo elemento de mudança na interação entre patrão e empregado, o conhecimento. Na publicação, Covey defende um paradigma que diz que um empregador deve ser visto como uma pessoa completa, com mente, corpo, coração e alma, e não apenas como uma ferramenta de produção que funciona 8 horas por dia. O que você achou? Gostou dessa introdução? Então vem comigo! O livro O Oitavo Hábito ensina como as pessoas podem ir ao encontro de sua voz interior e como elas podem ajudar a outras pessoas nessa jornada. Ele também nos mostra o caminho da grandeza, pois nos dias atuais, ser eficaz na vida profissional pessoal deixou de ser uma simples escolha. Hoje, esses aspectos se tornaram essenciais. O Oitavo Hábito está na 10ª edição em português e possui 411 páginas, 15 capítulos e 8 apêndices. Além disso, esse livro é dividido em 2 grandes partes. Encontre sua voz interior e inspire os outros a encontrar as deles. Se você quer saber mais detalhes sobre esse famoso oitavo hábito, quer comprar o livro inteirinho para você ter aí, entra no nosso blog, lá no artigo de oitavo hábito, você encontra um link direitinho que você pode comprar tanto a versão em português quanto a versão em inglês. Bom, de acordo com a revista Time, Stephen está entre os 25 americanos mais influentes. Ele é cofundador da Franklin Covey, onde já atuou como vice-presidente, recebeu 12 títulos honorários de doutorando e é autor de vários livros. O seu livro mais famoso são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o qual, segundo a Forbes, está entre os 10 livros de gestão mais influentes de todos os tempos. Uau! Então, para quem que é indicado esse livro? Se você é uma pessoa que tem interesse em trabalhar com alegria e de forma eficiente, O Oitavo Hábito é o livro perfeito para você. Esse livro também é indicado para aqueles que desejam ser e aqueles que são grandes líderes. Se você estiver se sentindo perdido ou insatisfeito com o desenrolar dos seus projetos pessoais e profissionais, não deixe de vir comigo e ler O Oitavo Hábito. Ele será extremamente útil para você, eu posso garantir. Mas para isso eu vou dizer para você as ideias principais do livro. O Oitavo Hábito possui 2 aspectos: encontrar a sua voz superior e ajudar as pessoas a encontrarem as suas vozes únicas. O oitavo hábito depende do desenvolvimento dos primeiros 7 hábitos. A maioria das administrações opera sobre um paradigma falho da era industrial. Dê boas-vindas ao paradigma do profissional do conhecimento. Todos têm uma escolha. Você pode perseguir a mediocridade ou a excelência. A escolha é sua. Seu poder de escolha reside em 4 elementos essenciais: mente, corpo, coração e alma. Pessoas extraordinárias possuem 4 traços: visão, disciplina, paixão e consciência moral. A principal proposta de dominar os 8 hábitos é servir outras pessoas. Bora lá? Vamos? Então vem! Overview 1, a dor, o problema e a solução. Nos 3 capítulos iniciais do Oitavo Hábito, o autor explica um pouco do propósito do livro. Ele se dispõe a mostrar às pessoas como elas podem sair de um estado de dor e chegar à solução de seus problemas. Ele fala da dor. Covey começa o Oitavo Hábito com exemplos das reclamações mais frequentes das pessoas no dia a dia.
Segundo este mestre da liderança, a maioria da população reclama de certos aspectos como: talvez eu não seja bom o suficiente e ninguém me dá valor, meu chefe não tem ideia da minha capacidade. Ele também mostra alguns resultados de um questionário feito pela Harris e que é respondido por 23 mil profissionais. Diante dessas informações, Covey evidenciou que as pessoas não se sentem motivadas nas organizações, elas se sentem perdidas e desmotivadas. O problema, o capítulo 2 evidencia como os problemas foram tratados ao longo das 5 eras da voz civilização. Era caçador e coletor, era agrícola, era industrial, era da informação, do trabalhador do conhecimento e era da sabedoria. Covey também aborda o poder do paradigma na vida das pessoas e o ponto alto deste capítulo é o paradigma da era industrial. O velho paradigma da era industrial defendia que as pessoas eram uma entrada, da mesma maneira que materiais crus como aço e energia. As pessoas, portanto, eram tratadas como coisas. Elas não eram gerenciadas como indivíduos constituídos de coração, mente, corpo e espírito, mas como objetos a serem controlados e que não eram confiáveis. Apesar de as circunstâncias atuais terem mudado desde aquela época, o paradigma básico ainda persiste. Os trabalhadores ainda são vistos como objetos que devem ser cuidadosamente escrutinados e gerenciados para que consigam ter um desempenho eficiente. Esse tipo de abordagem é cada vez mais disfuncional na era do profissional da informação. Sob a antiga abordagem, os funcionários vivenciam muita dificuldade e frustração em qualquer empresa, incluindo as bem-sucedidas. Felizmente, o paradigma do local de trabalho atual está mudando. A solução de todos os nossos problemas. Parece até um sonho ouvir isso, não é mesmo? Pois é. O capítulo 3 nos dá um breve aperitivo de como o 8º hábito pode trazer resultados para a nossa vida pessoal e profissional. Um trecho que se destaca nesta parte é o seguinte: essas pessoas apenas percebem que não podem esperar que o chefe ou a organização mude. Elas se tornam ilhas de excelência num mar de mediocridade. Yes, coisa boa, hein? Afinal, todos nós temos o poder de fazer a escolha, viver com mediocridade ou lutar por grandeza. A boa notícia é que você sempre pode mudar os seus pensamentos. Mudar é muito possível. Você pode deixar a mediocridade para trás e perseguir a excelência. Dessa forma, se você quer mudar o cenário ao seu redor, não espere que as pessoas ao seu redor mudem. Comece a praticar o 8º hábito. Praticar o 8º hábito significa encontrar a sua própria voz e ajudar outras pessoas a encontrarem a delas. Neste contexto, a voz é o significado singular que cada pessoa oferece e que pode ser usado em seus trabalhos. Overview 2. Encontre a sua voz interior. Lembra que nós comentamos que esse livro é dividido em 2 partes? Então, a primeira parte conta com 2 capítulos. No capítulo 4, o autor explica como você pode encontrar a sua voz interior. Para isso, ele fala sobre os presentes de nascença não abertos. Já no capítulo 5, ele explica que você pode expressar a sua voz interior por meio da visão, disciplina, paixão e consciência. Mas fique tranquilo, você não está lendo o resumo do livro de nenhum excêntrico. Covey sabe bem que há um caminho tortuoso para chegar ao que ele denomina como uma vida de grandeza e contribuição. Então, calma, fica tranquilo. A gente só está dizendo que é possível, tá? Encontre sua voz interior, presentes de nascença não abertos. Encontrar sua voz única significa alcançar seu potencial inato. O autor deste livro retrata que o maior presente que você ganhou ao nascer foi a habilidade de decidir se você vai desenvolver suas plenas capacidades. Você tem uma escolha no espaço ou no tempo entre cada ação e reação. Durante esse momento, reflita no que já aconteceu e determine sua resposta. A habilidade de entender seu livre poder de decisão abre as portas para 4 habilidades vitais.
Mente, inteligência mental. Muitas pessoas param por aqui quando estão avaliando inteligência, mas acabam sendo muito restritivas. Corpo, inteligência física. Essa forma de inteligência costuma passar despercebida, pois ela trabalha no subconsciente. Por exemplo, você não precisa pensar para respirar ou fazer seu coração bater. Ainda assim, essa inteligência está reagindo constantemente ao ambiente para te manter saudável. Coração, inteligência emocional. Você precisa ser cuidadoso, sensível e ter empatia com outras pessoas para se comunicar de forma genuína. Uma pessoa com inteligência emocional forte sabe o que dizer na hora certa, como sentir e como se expressar e como colocar para fora seus sentimentos. Evidências sugerem que, no longo prazo, a inteligência emocional pode ser mais determinante para o sucesso do que só aquela inteligência física ou a inteligência mental, mais do que o QI, gente, pelo amor de Deus. Alma ou espírito, QS, inteligência espiritual, é a inteligência mais central, pois direciona as atividades das outras três. Nossa busca por significado e propósito nos faz desenvolver nossa inteligência espiritual. Overview 3, expresse a sua voz interior, visão, disciplina, paixão e consciência. Para encontrar a sua voz, Covey diz que você precisa ter contato com os 4 elementos citados anteriormente, mente, corpo, coração e espírito. Mas, para expressá-la, é preciso que você leve essas 4 formas de inteligência até suas maiores manifestações, que são visão, disciplina, paixão e consciência. Por meio do trabalho duro e muito esforço, os maiores realizadores do mundo conseguiram esse feito. E sabe como? Eles usaram a seguinte combinação: mente igual visão. Quando a mente está totalmente desenvolvida, você ganha visão, a habilidade de discernir o potencial mais alto nas pessoas, instituições, causas e organizações. Pessoas que não exercitam a habilidade de criação da mente sofrem de falha de visão. Corpo é igual disciplina, você precisa de disciplina para transformar sua visão em realidade. A disciplina é o filho nascido do casamento da visão com comprometimento, você precisa de ambos. Coração igual paixão, aqueles que desenvolvem um coração sábio sentem o fogo apaixonante da convicção, uma chama que sustenta a disciplina necessária para alcançar a visão. A paixão passa por encontrar e usar sua voz única para conseguir grandes realizações. Espírito é igual consciência. Desenvolver a sua identidade mental vai te guiar para os melhores caminhos, como se fosse uma bússola interna. Overview 4, inspire os outros a encontrar as vozes deles. Você já teve ou tem alguém que te serve como inspiração ou aquela pessoa que acreditou em você mais do que você mesmo? Essas pessoas nos levam para outro patamar. Elas nos fazem acreditar que podemos caminhar para a excelência. Eu já tive e tenho até hoje. No 8º hábito, Covey conta que, quando mais novo, ele teve um líder que acreditou muito mais na capacidade dele do que ele mesmo. Essa atitude fez com que ele descobrisse qual trabalho gostaria de executar pelo resto da vida e também ajudou a encontrar a sua própria voz. Logo, na segunda parte desse livro, o autor explica a importância de inspirar os outros a encontrarem as vozes deles. De acordo com Covey, o processo de inspirar outros a encontrarem as próprias vozes pode ser sintetizado por 2 palavras: foco e execução. Então vamos lá. Veja como você pode ajudar outras pessoas a alcançarem a excelência. Inspire os outros a encontrar as vozes deles, o desafio da liderança. Definitivamente, liderança é a habilidade de ajudar as pessoas a entenderem seu valor real e potencial para que possam adequar sua vida de acordo com isso. Desse modo, o autor retrata a importância de liderar pessoas e gerenciar coisas dentro das organizações, pois muitas vezes os líderes dão mais importância ao gerenciamento das funções burocráticas do que à sua equipe. Grande parte desse erro ocorre por quê? Porque a visão da era industrial falhou em nutrir confiança, posicionou o chefe no centro de toda atividade,
tirou o poder das pessoas e desalinhou os interesses individuais e os da organização. Foco: modelar e descobrir caminhos. O foco é a parte inicial do processo. É ele que auxilia no desbravamento de novos caminhos. E para entender essa parte do processo, é necessário que você entenda dois tipos de vozes: a da influência e a da confiabilidade. A voz da influência. Se você quer influenciar alguém e ser um grande líder, por exemplo, você deve ser um grande líder. Mas para ser um influenciador, você deve ser o que Covey chama de compensador. Em um barco-avião, um compensador é o pequeno leme que praticamente move a máquina inteira. Nas organizações bem-sucedidas, os compensadores implícitos influenciam a praticar bons exemplos. A voz da confiança. Para ser um líder, você precisa provar ser digno de confiança. A maioria das falhas de liderança normalmente são causadas por falhas de caráter. Todo líder deve dar exemplo de valores fundamentais, como manter promessas e demonstrar honestidade e integridade. Execução: alinhar e fortalecer. A execução está relacionada em ajudar aos outros a encontrarem as suas próprias vozes. Ele aborda o alinhamento e o fortalecimento desse processo. E para isso, é necessário que você desenvolva a voz da execução e também a voz do fortalecimento. Você é o exemplo. A voz do fortalecimento. Por que você deve fortalecer outras pessoas a encontrarem suas próprias vozes? Bom, considere as alternativas. Você pode tentar liderar controlando-as, o que raramente se prova satisfatório, ou então você pode abdicar da responsabilidade e deixar que façam o que desejarem. Isso também não parece ser muito inteligente. A solução, então, é dar às pessoas a autonomia dirigida. Trabalhe com elas para estabelecer objetivos e forneça autonomia para que elas possam alcançá-los. A Era da Sabedoria. Chegamos aos últimos capítulos do 8º hábito e nele Covey conclui que encontrar a própria voz e ajudar os outros a encontrar as suas vozes é essencial para questões de liderança, grandeza pessoal e sucesso das organizações. O 8º hábito e o ponto crítico. Você precisa preencher 6 lacunas para fazer com que o fortalecimento das pessoas ocorra de fato. A lacuna da clareza. A velha abordagem da era industrial consistia em anunciar um programa para os trabalhadores e esperar que eles entendessem. Como isso nem sempre acontecia, eles esperavam para ver o que aconteceria. As novas iniciativas do paradigma em transição precisam de identificação e envolvimento dos trabalhadores. A lacuna do comprometimento. Em vez de vender novas ideias aos trabalhadores, o 8º hábito respeita as pessoas como um todo. A organização adaptada à nova cultura corporativa leva em conta o bem-estar do corpo, mente, coração e alma de cada indivíduo. Isso é bem forte, hein? A lacuna da tradução. Objetivos grandiosos devem ser traduzidos em atividades no mundo real. Para o profissional do conhecimento, isso não é feito por meio de descrições de um trabalho, mas pelo alinhamento de metas e incentivos para alcançar os resultados desejados. A lacuna da permissão. No pensamento antigo, pessoas eram um gasto e equipamentos eram vistos como um investimento. A melhor ideia atual é estabelecer um painel que combine resultados desejados com capacidades. Isso garante que os funcionários vejam como as estruturas das empresas estão alinhadas e permite que essas cumpram objetivos essenciais. A lacuna da sinergia. Para se ter sinergia, os gerentes precisam entender a terceira alternativa. Quando duas ideias entram em conflito, os gestores podem chegar com empatia e pensamento criativo a uma terceira via que agrade a todos. Essa é a terceira alternativa, uma forma de comunicação que harmoniza variados interesses. Comunicação, hein, gente? A lacuna da responsabilidade. Antigamente, o método utilizado era o de recompensas e punições. A nova forma envolve responsabilidades mútuas e uma comparação aberta do processo no cumprimento da meta desejada. O painel mostra continuamente o andamento do objetivo. É tudo aberto, é em parceria. Usando nossas vozes como sabedoria para servir aos outros.
O caminho definitivo para o cultivo dos 8 hábitos é servir aos outros. As organizações, por exemplo, a real razão pela qual elas existem é para servir às necessidades das pessoas. Logo, nas suas ações do dia a dia, a pergunta não deve ser o que eu ganho com isso, mas sim o que eu consigo fornecer para os outros com isso. Lembre-se que ao iniciar o processo de encontrar a sua própria voz, sua jornada deve terminar em um cenário em que você ajuda outras pessoas a encontrarem suas vozes. Cada pessoa é preciosa, você é preciosa e não existe um limite real para o que uma empresa pode alcançar quando liderança se torna uma escolha e não uma posição. Forte isso, né? Vamos lá, o que os autores estão dizendo? Outros autores, em O Poder do Hábito, o autor diz o seguinte, que qualquer um que queira mudar um comportamento precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar. Eu também concordo. Em Atomic Habits, o autor cita que o principal gatilho para ativar um hábito é o contexto, por isso é importante mudar o ambiente para estimular seus melhores hábitos. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, ele explica que quanto melhor você for ao sentir as emoções dos outros e controlar os sinais que você mesmo envia, mais poderá controlar o efeito que você tem sobre as outras pessoas. Bom demais, né? Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Lili? Bom, o 8º hábito pode ser aplicado em todos os setores da sua vida, vida pessoal, no trabalho, enfim. Quando você encontra a própria voz, o processo de comunicação com as outras pessoas muda completamente. Eu sou prova disso, tá? Você aprende a se expressar e passa a ser o autor da sua própria vida e também pode ajudar outras pessoas a encontrarem as suas próprias vozes. Além disso, o 8º hábito é essencial para os grandes líderes. E aí, o que você achou do nosso resumo, do nosso pocketbook de hoje? Gostou? Dê um feedback pra gente, mande sua opinião. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.